Mais cedo, eu gravei uma entrevista que trata das conexões do caso Master com outra operação da Polícia Federal. Você vai lembrar, aquela que investiga a presença do PCC no sistema financeiro. Primeiro, a gente vai lembrar de momentos em que essas operações se esbarraram. Ministério Público de 8 estados, Polícia Federal e Receita Federal fizeram parte da força-tarefa que investigou a ligação do PCC com a produção e distribuição de combustíveis no país e a lavagem de dinheiro em instituições financeiras. As investigações revelaram que, para encobrir o esquema criminoso, o PCC se infiltrou até num dos centros financeiros mais importantes do país, aqui na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. A força-tarefa também descobriu que a maior parte do dinheiro era investida em ao menos 40 fundos de investimento. A maioria dos fundos era administrada pela REAG, uma das maiores gestoras do país, listada inclusive na Bolsa de Valores de São Paulo. A operação que está sendo realizada é a Operação Compliance Zero, que investiga crimes contra o sistema financeiro nacional. E o Banco Master é um dos que estão sendo investigados. Também está entre os investigados João Carlos Mansur, fundador e ex-executivo da REAG Investimentos. Segundo a investigação, a REAG foi parceira do Banco Master na administração de fundos e é suspeita de participação nas fraudes financeiras. As operações Carbono Oculto, de agosto do ano passado, e Compliance Zero, deflagrada 3 meses depois, investigam crimes de naturezas diferentes, mas acertaram pelo menos um alvo em comum. A REAG, administradora de fundos de investimento, recém-liquidada pelo Banco Central. A Carbono Oculto revelou que esses fundos foram usados pelo PCC para ocultar patrimônio vindo de lavagem de dinheiro e de fraudes no setor de combustíveis, enquanto a Compliance Zero mostrou que a REAG serviu para inflar o patrimônio do Banco Master de modo artificial e assim dar aparência de solidez às suas operações. Além da coincidência de alvos, tem a realidade revelada. Brechas legais e regulatórias que permitiram ao crime, em suas diversas formas, se infiltrar e prosperar no sistema financeiro. Pouca gente investigou tão profundamente esses mecanismos quanto o nosso convidado de hoje e, por isso, é importante ouvi-lo. Lincoln Gaquia, promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo, integrante do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Promotor, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Globo. Boa noite, é um prazer aqui estar com você. O senhor disse em entrevista que os criminosos procuram nas fintechs facilidades e risco baixo. Pode explicar o que isso significa? Olha, o crime organizado, normalmente procura setores dentro da economia para poder lavar dinheiro, né? Fazer essa lavagem de capitais, setores que têm uma certa opacidade. O que seria isso, né? Um setor que tem deficiência de regulamentação e de fiscalização e há um baixo risco caso, né, esses criminosos sejam descobertos. Então, eu percebo que eles, por exemplo, no caso das fintechs, verificaram, com apoio de auditorias contábeis, jurídicas, de que algumas fintechs elas estavam num verdadeiro limbo, né? Elas não eram consideradas instituições bancárias e, na verdade, elas operavam como se fosse. Então, muito melhor do que você procurar laranjas, né, terceiros, para ocultar o seu patrimônio, seria criar o seu próprio banco. E é disso que se trata. Algumas organizações criminosas, como o PCC, por exemplo, tiveram já fintechs criadas justamente para lavar o próprio dinheiro. Isso que nos preocupa. O crime organizado participar da economia formal. Deixa eu aproveitar que o senhor falou da Carbono Oculto, pedir uma pausa antes de mandar a próxima pergunta, para a gente ver quais são os fatos básicos dessa operação, porque ela foi deflagrada há um pouco mais de tempo. O objetivo desta ação integrada é desarticular um esquema criminoso de fraudes e de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, que, segundo a Força-Tarefa, era comandado pelo PCC e que lesava não apenas os consumidores, mas toda a cadeia produtiva e o sistema financeiro nacional. O grupo criminoso usava o metanol para adulterar a gasolina e o etanol vendidos em postos pelo país. A Receita Federal identificou cerca de 1.200 postos de combustíveis vinculados ao grupo, de bandeira própria e de bandeira branca, que movimentaram mais de 54 bilhões de reais, mas só pagaram 90 milhões de reais em impostos.
um indício claro de sonegação. A Força-Tarefa descobriu que grande parte do dinheiro obtido com o esquema era aplicado em fundos de investimentos. Era por meio desses fundos que o grupo comprava as empresas e blindava o patrimônio. Segundo relatos da imprensa, a Procuradoria-Geral da República rejeitou uma oferta de delação premiada do Beto Louco, um grande operador da lavagem de dinheiro revelada pela Carbono Oculto. Eu quero perguntar para o senhor sobre o papel de delações em investigações desse tipo. É possível, sem elas, se chegar a conhecer, a um conhecimento razoável, pelo menos, da extensão dos crimes e pegar os responsáveis? Olha, nesse tipo de crime organizado extremamente sofisticado, como foi a operação demonstrada na Operação Carbono Oculto, muito dificilmente vai se chegar a todos esses meandros. Vejam que não eram apenas alguns fundos, né? Essas empresas criaram vários fundos, várias camadas para chegar até a REAG, por exemplo. Né? E isso tudo, se não tivermos também a colaboração, réus colaboradores ou testemunhas protegidas, ou mesmo a delação premiada em situações como essa, e eu dou como exemplo as máfias, a maioria dos crimes praticados pelas máfias precisa de colaboração, precisa de delação. Porque só quem está lá dentro participou de toda aquela engenharia complexa, pode nos auxiliar e também entregar toda a estrutura. Porque, veja, quando a gente fala num crime que tenha movimentado 54 bilhões de reais, como é o caso que ficou demonstrado aí na Carbono Oculto, é evidente que houve, em algum momento, alguma falha por parte do Estado, como eu disse, tanto na parte de regulamentação, mas de fiscalização também. Então, pode haver um sistema de corrupção estruturado, porque isso não é uma fraude que começou em um mês, em 6 meses e 1 ano. É uma fraude que já vem de décadas e não é operada só por esses grupos que foram apresentados na Carbono Oculto. Há outros grupos criminosos que estão sob investigação, que são grandes sonegadores de imposto, e que a gente percebe que há, sim, uma estrutura de corrupção já avançada dentro de alguns setores do Estado. Vamos falar agora de um grupo criminoso específico para ilustrar o que o senhor está falando. Exato. Num depoimento à CPI do crime organizado no ano passado, o senhor estimou em 10 bilhões de reais o faturamento anual do PCC. Não se consegue isso com um punhado de empresas de fachada. É quase uma provocação. Daria para a gente fazer uma lista dos setores da economia formal em que o crime organizado ainda não entrou? Eu acho que numa das entrevistas que eu dei me perguntaram em quais setores que o crime organizado atua, principalmente. Falar, é mais fácil você me perguntar quais setores talvez que ele não atua. Se a gente pegar o PCC, em 2012, ele faturava 10 milhões de reais por ano. Milhões. E eu já achava uma quantia extraordinária, na época. E se você for verificar em 2025, a gente está estimando em 2 bilhões de dólares, por isso que a gente chega em torno de 10 bilhões de reais. Então é um crescimento exponencial que não veio só do tráfico internacional de cocaína. Esse dinheiro, ele é internalizado no Brasil. E hoje isso nos preocupa muito, por quê? Porque é uma mescla de dinheiro. O dinheiro que vem do tráfico internacional ou de outras fontes de arrecadação ilícita, ela entra numa empresa formal que, às vezes, disputa licitações públicas. Nós tivemos o caso em São Paulo da Operação Fim de Linha, eu coordenei essa operação. Vejo que 2 grandes empresas de ônibus que prestavam aqui um transporte de serviço metropolitano urbano, transportavam mais de 30 milhões de passageiros por mês, tiveram a direção capturada pelo crime organizado. O senhor falou de administração pública, eu vou falar de política. As conexões do dono do Master, Daniel Vorcaro, com um amplo leque de políticos, estão aí expostas no noticiário. E o crime organizado, não é de hoje, financia campanhas. Como é que o poder público, como é que os órgãos de controle se organizam para, de alguma maneira, enfrentar isso, especialmente no ano eleitoral?
Com o fim do financiamento privado, de campanhas, no primeiro momento parece que ia acabar a questão da corrupção, do toma lá da cá, porém, nós percebemos, inclusive aqui em São Paulo, várias prefeituras tiveram um aporte de capital, candidatos a prefeito, a vereadores, aporte de capital do PCC, financiando a campanha das eleições municipais. Mais de uma dezena de prefeituras. Então, o que a gente verificou? Que também não foi uma boa medida o fim do financiamento privado, porque o financiamento público, como é hoje, ele não é suficiente para fazer frente às despesas de campanha, e o crime organizado, então... Olha que tem financiamento público grosso, hein? A gente fala de bilhões de reais, mas o crime organizado também tem se prestado esse papel. Eu costumo dizer o seguinte, o crime organizado não quer estar nos cargos do Executivo e do Legislativo, mas ele quer fazer negócios com o Estado. E para isso é importante que ele tenha influência. E aí a gente chama isso de infiltração do crime organizado nos poderes do Estado. A gente já considera, por exemplo, que o PCC hoje é uma máfia, talvez a primeira máfia do Brasil. E como tal, para ser uma máfia, um dos requisitos seria a infiltração dos poderes do Estado. Claro, tem outros como a dominação de território, a atuação transnacional, a lavagem de dinheiro estruturada, mas nada disso é possível se não tiver infiltração dos poderes do Estado. E nós temos um risco muito grande nisso. Quando esse crime organizado ele se mescla com outros criminosos, como foi o caso da Carbono Oculto. A Carbono Oculto não é uma operação que envolve só o PCC. Sim. Ela envolve grandes empresários fraudadores de impostos, que também são criminosos, evidentemente. Não são empresários batizados ou ligados ao PCC, mas que fazem negócio. A gente chama isso de convergência criminal. O que quer dizer isso aí? Quer dizer que eles estão... se infiltrando de tal maneira na economia que, se não for feito nada a respeito disso, em algumas décadas ou poucas décadas, o Brasil pode caminhar para se tornar um narco-estado. Quando é que isso acontece? Quando o crime organizado se infiltrou nos poderes do Estado e na economia, de tal forma que o Estado e a economia não funcionam mais sem o capital, sem a presença do crime organizado. Isso aconteceu na Colômbia, acontece atualmente no México, e a gente espera que isso não venha acontecer no futuro no Brasil. PEC da segurança pública, PL antifacções, não falta na praça proposta de mudança institucional para combater o crime organizado. O senhor, pessoalmente, defende a criação de uma autoridade nacional antimáfia. O que a gente ganharia com ela? Olha, primeiro, eu creio que é o seguinte, a gente tem que partir do pressuposto que o sistema atual no Brasil de gestão de segurança pública, sobretudo quando se trata de investigação de máfias, e eu estou tratando de máfias, Comando Vermelho, PCC, por exemplo, pelo menos duas delas, não está funcionando. Isso é uma constatação. Se estivesse funcionando, hoje a segurança pública não seria o primeiro problema desse país. Sobre esse não está funcionando, só uma pergunta à parte. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, disse que essa autoridade não seria necessária porque a PF já cumpre esse papel. O senhor não vê isso? Não vejo isso. Não é papel da Polícia Federal, em que pese ser uma polícia de excelência, muito bem treinada, coordenar outras polícias e o Ministério Público no Brasil. A gente precisa de evitar que essas disputas institucionais prejudiquem as investigações e as operações. Então, por que eu estou dizendo isso? Veja que a Polícia Federal é um órgão de Estado, mas do governo federal. E nessa polarização política é muito difícil que os estados vão aceitar que a Polícia Federal faça a coordenação de todas as operações relativas ao combate ao crime organizado. A Polícia Federal, como eu disse, é uma instituição importantíssima para o país, mas ela não é vocacionada para isso. Então, já
trazendo o exemplo da Itália no Brasil, né? Nós tivemos que ter uma direção nacional antimáfia, uma direção de investigação antimáfia, que compusesse todas essas instituições. Polícia, Ministério Público, todas as polícias, né? Aqui no Brasil a gente fala não só da Polícia Federal, mas das polícias estaduais, as militares, as judiciárias, enfim, e os Ministérios Públicos, mais a Receita Federal, o COAF, os órgãos de controle, como, por exemplo, os tribunais de conta, a Controladoria da União, dos Estados. Então, acho que todas essas instituições, elas caberiam sobre o guarda-chuva dessa Autoridade Nacional Antimáfia. Aí a gente teria o fim dessas disputas institucionais. Para encerrar, eu queria mostrar aqui uma imagem, que é a imagem da sua escolta pessoal. Quem olha essa imagem pode só imaginar o que é um deslocamento cotidiano seu para fazer as coisas mais simples da vida. Recentemente, o assassinato do ex-delegado-geral da Polícia de São Paulo, Rui Ferraz, que o senhor conheceu bem, expôs o risco que aumenta muito depois da aposentadoria. Como é que é viver com essa perspectiva? Olha, Renata, eu já estou na quadra final da minha carreira, né? Eu estou completando 35 anos de Ministério Público, já caminho para a minha aposentadoria e realmente era, vamos dizer, uma incerteza para o futuro de alguém como eu, como o Rui, como tantos outros, que dedicaram uma vida ao combate ao crime organizado, saber que na aposentadoria poderia ser abandonado pelo Estado à própria sorte. Né? Eu tenho dito que se isso acontecer comigo, evidentemente eu vou precisar sair do Brasil, pedir um asilo político em outro país. Promotor, muito obrigada pela disposição de vir e pela conversa. Muito obrigado, foi um prazer.